Datena, nós tivemos uma reunião ontem, reunião virtual, com o Ministério Público, o doutor Denilson, do Centro de Apoio das Promotorias do Consumidor, doutor Marcelo, que é promotor de justiça da área de defesa do consumidor, meus colegas do Ministério Público, e juntamente com os representantes da Enel. E eu fiz ver a eles o seguinte: em primeiro lugar, a Enel deveria ter dado um parcelamento automático em 12 vezes da conta que veio muito alta agora no mês de junho e no mês de julho. Então, no mês de junho virá no mês de julho. 12 vezes deveria ter sido feito o parcelamento. Nem devolver, né? Era parcelado, é isso? Não, esse era o primeiro ponto. No mínimo, dar o parcelamento automático. O que a Enel está fazendo? Ela está dizendo, primeiro, só vou dar o parcelamento para quem pedir. Segundo, para pedir o parcelamento, o consumidor tem que assinar uma confissão de dívida. Ou seja, ele tem que reconhecer que aquela cobrança que ele contesta é verdadeira. Peraí, deixa eu te falar uma coisa. Eu assinei na minha vida uma única confissão de dívida. Eu assinei. E perdi 10 milhões de dólares. 40 milhões de... Mais, quanto é que está o dólar? Hoje quase 60 milhões. Porque eu assinei uma confissão de dívida de uma ação que provavelmente eu iria ganhar, porque todo mundo ganhou essa ação depois que eu perdi essa grana. Todo mundo que entrou com a mesma ação que eu entrei ganhou. Mas como antes eu fiz um acordo, eu assinei uma confissão de dívida e paguei 10 milhões de dólares. O único trouxa do mundo que pagou uma multa dessa para uma empresa de televisão. Quando eu vi, eu paguei porque eu tinha assinado confissão de dívida. Então, confissão de dívida é batom na cueca, velho. Eu devo. Então, não tem jeito. Ou você dá balão, some, foge, muda de nome, ou você é honesto e paga. Né? Agora, desonesto é quem cobra um preço desse aí. E quer que o cara assine uma confissão de dívida por um autêntico roubo na conta de energia elétrica. Bom, e aí não deu certo. E aí, Capês? Não, aí é o seguinte, como é que você vai? Eu paguei R$100 numa conta de luz em março, R$100 em abril, R$100 em maio. Aí chega R$1.200 em junho. Eu falo, não, eu estou estranhando, eu contesto essa dívida. Aí eu digo, olha, tudo bem, você contesta? Então eu não vou te dar um parcelamento. Para você ter direito ao parcelamento, você vai ter que aceitar esse valor e assinar que o valor está correto. Essa é uma exigência claramente abusiva. Primeiro, que a Enel deveria ter feito o parcelamento automaticamente, sem, inclusive, depender de solicitação do consumidor. E segundo, se dependesse de solicitação do consumidor, não poderia colocar uma condição como essa. Claro. Então, uma prática duplamente abusiva. O PROCON já aplicou uma multa, nós ainda vamos notificar a Enel para que ela apresente os seus argumentos. Deve ser por volta de R$10 milhões, porque é proporcional ao faturamento da empresa. E eu vou também, o PROCON irá, comunicar à Agência Nacional de Energia Elétrica de que a Enel não deu parcelamento automático, que ela deveria ter dado, para que a Agência Nacional de Energia Elétrica... Pode meter outra multa nela ou não? Sem dúvida, deve meter, no nosso entender, deve meter uma outra multa. Então esse é o primeiro ponto, Datena, sobre o qual o PROCON manifesta o seu desagrado com a opção que fez a empresa no que diz respeito à cobrança do débito. Bom, fez muito bem. E vai ser parcelada a multa, essa multa dos 10 milhões ou não? Então, olha lá, nós aplicamos essa multa, é multa à vista, não tem nada de parcela, né? Ela não parcelou para o consumidor, ela não vai querer parcelamento, né? Então é à vista. Nós também é importante avisar o seu telespectador, Datena, quem não estiver de acordo com a conta que recebeu, deve acessar o site PROCON SP, já são mais de 17 mil reclamações, deve fazer a sua reclamação, porque nós estamos nesse ponto, não há divergência, a Enel e o PROCON estão juntos verificando os valores. Isso tudo anexado ao processo de aplicação da multa, né? Tudo isso no mesmo procedimento. Mas é importante que o ônus da prova está invertido. Não é o consumidor que tem que provar que a conta veio errada. É a Enel que tem que provar que a conta está certa. Então são essas duas ações, fora as que o Ministério Público está estudando, eventualmente, contra a empresa, em razão desse problema que deu. E nós entendemos, por exemplo, que esse reajuste ele veio numa hora errada,
não é? Deveria ter sido, o governo conseguiu adiamento do reajuste dos pedágios para novembro, não é época de pandemia, a Enel poderia ter esperado um pouco. E aumentou agora a luz. Então, o Ministério Público está vendo isso também, tanto o doutor Marcelo está vendo isso. Se é constitucional, não? Se é constitucional no meio de uma pandemia, você aumentar a energia. Olha, é no mínimo um pouquinho uma falta de bom senso, com todo respeito, né? O PROCON aceita uma assinatura de confissão de dívida da Enel ou não? Então, a aplicação da multa está muito bem escorada, Sei. nós estudamos isso e tenho certeza que a Enel irá concordar, porque a própria Agência Nacional de Energia Elétrica nos disse, PROCON, na nossa opinião, a ANEEL, a Enel deveria ter dado o parcelamento automaticamente. Então, se a Agência Nacional de Energia Elétrica, o PROCON e o Ministério Público... E se não quiser cumprir, não pagar a multa, ela pode ser descredenciada. Tem um monte de gente querendo tocar a energia elétrica em São Paulo aqui. Com certeza, ela está fazendo os investimentos, o governo reconhece isso, mas vamos respeitar o consumidor e o PROCON está aí para isso e não vai recuar nessa sua missão. Tá bom então, doutor Capês, parabéns pelo seu trabalho, hein? Obrigado, Datena. Brilhante aí o trabalho do doutor Capês em todos os sentidos nessa pandemia. Quem é que está aí? O André está com a gente aqui da Enel. Você quer falar alguma coisa com o André? Quer falar alguma coisa com o doutor Capês ou não? É só responder aí a essa multa aplicada à Enel de 10 milhões de reais. Não seria mais fácil vocês aceitarem o parcelamento da dívida com o consumidor do que tomar uma multa de 10 milhões de reais? Não seria mais lógico? Oi, Datena. Boa tarde a todos. Olá, senhor. Tudo bem. Bom, só para a gente esclarecer, acho que o ponto aqui com relação ao parcelamento, é importante dizer que o que a gente está fazendo é respeitar o direito de escolha do consumidor, né? Então, o consumidor, o nosso cliente recebe a conta e aí ele tem facilidade para nos acessar, né, através do nosso portal de negociação e fazer o parcelamento, né? Ele pode pedir esse parcelamento. E esse parcelamento ele pode chegar até 12 vezes e não é só dessa conta que está chegando mais alta. Qualquer cliente nosso, hoje, até por conta da pandemia, a gente está oferecendo esse parcelamento. Então, o cliente ele recebe a conta, está com aquela conta em aberto, ainda nem venceu, ele pode entrar e fazer o parcelamento com tranquilidade. Mas o André, como é que o cara vai aceitar um parcelamento de uma conta que ele acha que ele não deve? Até agora tem 17 mil reclamações no PROCON. Se o cara não aceita a conta, como é que ele pode aceitar o parcelamento da conta e ainda a exigência de uma confissão de dívida? Eu assinei uma confissão de dívida, fiquei quebrei, perdi quase tudo que eu tinha. Como é que o cara vai aceitar um parcelamento de conta, assinar uma confissão de dívida de uma dívida que ele acha que ele não tem? Eu achei que eu devia, eu paguei, fui burro. Devia ter contestado um pouco mais, porque no fim, todos os caras que meteram a mesma ação que eu meti, ganharam. Você não acha que vai ser difícil o consumidor aceitar esse tipo de parcelamento? Porque ele acha que ele não deve. A conta que ele recebeu, ele acha que foi abusiva. Não vai ser difícil? Mas com relação à conta, Datena, tudo isso está motivado por aquela questão que a gente já explicou da parada dos leituristas por uma questão de saúde, né? E esse valor ele foi faturado o cliente foi faturado pela média nos últimos 3 meses. E agora ele está recebendo uma conta mais alta, aquele que teve mudança de consumo, né, de patamar de consumo nesse período. Então, ele está recebendo uma conta mais alta, mas ele pode checar o medidor dele a qualquer momento. Aquela leitura que ele recebe na conta, ele pode conferir com o medidor, porque para todos os clientes a gente tem medidor em casa, né? Então, isso não é uma cobrança indevida, porque isso está lá na medição do cliente, está na leitura. E aí o valor que está chegando, ele bate exatamente com o medidor. E isso a gente está esclarecendo caso a caso com o PROCON. Pelo jeito o PROCON não aceita essa colocação da Enel, tanto que meteu essa multa de 10 milhões. A Enel vai pagar essa multa de 10 milhões ou vai contestar, o André? A gente ainda não recebeu oficialmente da Atena a multa, né? Entendi. A gente vai, no momento que a gente receber, a gente vai analisar. E aí a gente vai prestar todo o esclarecimento que for necessário nesse caso.